Boa noite, seja bem-vindo ao Parlamento Regional com os deputados José Manuel Rodrigues, do CDS, Jaime Filipe Ramos, do PSD, Carlos Pereira, do Partido Socialista e Roberto Vieira, do MPT. Temas para esta noite: o orçamento retificativo aprovado hoje na Assembleia Regional, também a visita e as declarações de Passos Coelho, o Primeiro-Ministro, que está nos Açores e que manifestou já a abertura para baixar impostos nos Açores, garantir também viagens mais baratas para os açorianos já no verão do próximo ano. Neste programa vamos também olhar para a proposta de coligação sugerida pelo CDS, por José Manuel Rodrigues, que está presente neste programa, ao Partido Socialista, com vista às próximas eleições regionais, um assunto que vamos também abordar mais à frente nesta edição. Para já, começo com o orçamento retificativo, um documento que foi aprovado hoje na Assembleia Regional, com a oposição a se manifestar toda ela contra. Enquanto líder da oposição, não viu neste documento, enfim, aquilo que eventualmente gostaria de ver, ao ponto de ter votado contra também. Este voto contra das oposições é um voto político, sobretudo. Claro. De um documento que é realmente um orçamento retificativo, que deriva, como disse o seu deputado do PSD, de decisões do Tribunal Constitucional, mas que também obedece a uma lógica que tem a ver com o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro da região, assinado e subscrito pelo Governo Regional do PSD em 2011, depois da monstruosa dívida que foi criada. E desse ponto de vista, há fatores positivos, obviamente, neste orçamento retificativo. Vem aqui, de alguma forma, acrescentar dinheiro para os salários da função pública, há mais dinheiro para pagar algumas despesas da saúde. Digamos, agora, há aqui uma questão, é uma medida automática, portanto, claro, tem que ser assim. Claro, não é? Há aqui uma questão que é, nós já pagámos este ano 297 milhões de euros de juros de mora. Para uma previsão inicial de pouco mais de 100 milhões de euros. Por outro lado, também se conclui deste orçamento retificativo que há uma redução das funções económicas no valor de 4 milhões e 500 mil euros. É evidente que estas são questões de pormenores. O voto contra dos partidos da oposição tem a ver, sobretudo, com esta aplicação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro por parte do Governo Regional do PSD, que aceitou, em estado de necessidade, devido à monstruosa dívida de 6,5 mil milhões de euros e também à dívida oculta, aceitou um plano draconiano com medidas que estão a dar cabo da nossa economia e a romper com o tecido social da região. E este voto das oposições é, sobretudo, contra o Estado da região a conduziu a governação dos últimos 10 anos do PSD. José Rodrigues, nesta quarta-feira vamos entrar na discussão na especialidade. O CDS vai apresentar propostas? Qual é a sua expectativa? Eu acho que não há margem para a apresentação de propostas quanto a este orçamento retificativo. Eu devo, aliás, dizer que, enquanto a nível nacional este orçamento de Estado, que também se vai iniciar a discussão esta semana, liberta o país da Troika, a Madeira continua debaixo do protetorado do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. E é surpreendente, recorrendo ao despacho de arquivamento da Procuradoria-Geral da República sobre a dívida oculta, é surpreendente que o secretário regional das Finanças tenha declarado ao Ministério Público que foi surpreendido e que desconhecia a dívida oculta em 2010. O que é que faz este secretário regional? E como é que podemos confiar nos documentos que ele apresenta ao Parlamento Regional como este orçamento retificativo? Como é que uma pessoa que é secretário das Finanças desconhecia em 2010 o volume da dívida global direta e indireta da região? Ou seja, o seu voto contra é mais pela credibilidade de quem apresenta o orçamento do que propriamente pelo orçamento. É porque este orçamento não retifica aquilo que é essencial para a vida dos madeirenses. Nós estamos debaixo de um plano de ajustamento económico e financeiro, mas a verdade é que temos a mais alta carga fiscal do país. Neste momento, os portugueses da Madeira são aqueles que mais pagam impostos. Pagam o IRC idêntico ao continente, pagam o IRS igual ao continente, pagam o IVA menos um ponto, mas como os produtos são mais caros na Madeira, devido ao preço do transporte, acabam de pagar mais IVA sobre o preço final. E pagam também um imposto sobre os combustíveis 15% mais alto que a nível nacional. E o que é que nós vemos? Vemos o Primeiro-Ministro ir aos Açores e aceitar discutir com o Governo dos Açores o acentuar da diferenciação fiscal de 20% para 30%. Ora,
O Primeiro-Ministro aceitou nos No Açores. âmbito da lei de finanças. Aceitou nos Vamos falar mais à Açores. frente, certamente. Naturalmente. Aceitou nos Açores que essa diferenciação Abrir para fiscal tudo, abrir para passe de tudo. 20 para 30. Agora o problema é este. Não, abrir só para os O Açores. problema é este. O secretário das Finanças hoje não se comprometeu, e eu fiz-lhe essa pergunta em relação ao orçamento para o próximo ano, se a Madeira está em condições ou não de baixar impostos. Porque neste Mas a momento Madeira não carga pode, como fiscal- sabe, não é? Portanto, Não, fruto do plano de ajustamento, O não é? plano de ajustamento financeiro tinha uma duração de 3 anos. Ele foi assinado em janeiro de 2012. Em princípio, terminaria em janeiro de 2015. Está vigente ainda em 2015. Em princípio, Até outubro de o plano 2015. é por 3 anos. E o que eu acho que é preciso, sinais no orçamento para 2015, É preciso renegociar de o plano, alívio da eventualmente. carga fiscal, é necessário, obviamente, flexibilizar este plano e renegociar o problema da dívida regional. Essa tem que ser uma prioridade. Sabe que nos primeiros 6 meses deste ano, nós já gastámos mais dinheiro do orçamento regional em juros do que a pagar salários da função pública. E por aqui se vê a dimensão da canga que é esta dívida contraída pelos governos regionais. Mas a dívida nos últimos existe, 10 o anos. problema existe. A questão aqui é quais são as soluções que temos para ultrapassar isso. O Governo tem apresentado estas. Pergunto-lhe, no seu caso concreto, quais são as propostas que apresenta para resolvermos esse problema, Olha, não é? Sendo que não podemos apagar a dívida, não é? Eu acho que Ela há existe. 6 prioridades num futuro governo da Madeira. A primeira é a regeneração do sistema político regional. Com a Mas isso por si só desgovernamentalização. não resolve a questão financeira. Mas já vou a essa questão. Eu vou elencar as 6 prioridades daquilo que eu considero, e o CDS, o que deve ser um novo governo regional. A regeneração do sistema político regional com a desgovernamentalização da nossa sociedade e dignificação do Parlamento. Em segundo lugar, em segundo lugar, a renegociação desta dívida. Esta dívida é impagável. Nossa, Deus tem um projeto sozinho. Esta não dívida, percebo como é que há esta coligação. dívida Pensei é que era para nós impagável. discutirmos Nas atuais Temos também condições, direito a poder Portanto, andar. é nas impagável, atuais ou seja, condições, com os prazos que estão em cima da mesa, Vamos tentar. esta dívida é impagável. Para o namoro sequer. Se me deixar, Os Amanal assim não dá nós tempo para o a namoro. Jaime partir, Filipe, eu vou ter que pedir a ordem na mesa, portanto, para nós a podermos partir de 1 de ouvir o janeiro. Vamos falar desta questão da coligação mais à frente. Ali. Eu só queria introduzir aqui uma outra questão. Não, eu só vou à questão da dívida para responder à sua Mas a questão e depois vou às outras prioridades. Mas a questão da A dívida... Madeira, neste momento, o só General está a falou- pagar juros da O dívida. General falava que a dívida é impagável. Significa que vai sugerir o perdão da dívida. Não. Eu acho que Sem é possível pagá-lo? estar a renegociar perdões da dívida. É possível, naturalmente, negociar novos prazos E vai pagar para juros. o pagamento vai dessa pagar juros dívida, dessa dívida. tentar renegociar algumas taxas de juro dessa dívida. Repare, a partir de janeiro de 2016, a Madeira tem que começar a pagar capital, a amortizar capital da dívida. E os encargos financeiros previstos são elevadíssimos anualmente. E, portanto, desse ponto de vista, esta dívida é impagável, tem que ser renegociada com o aval do Estado. Aqui que o Estado tem que entrar e auxiliar a Madeira para os madeirenses não serem estrangulados pelos juros e pela amortização de capital desta dívida. General Rodrigues, como é que interpreta esta abertura do Primeiro-Ministro relativamente aos Açores, no fundo, que depois também terá reflexos para a região autónoma da Madeira, mas deixou um alerta, desde que isso não represente mais encargos para o orçamento do Estado? A primeira lição a tirar desta visita do Primeiro-Ministro aos Açores é que há um bom relacionamento institucional entre a República e a região autónoma dos Açores, ao contrário daquilo que se verifica, por vezes, entre a região autónoma da Madeira e o Governo da República. Eu acho que o Governo dos Açores tem sustentado muito bem as suas posições autonomistas e até de reivindicação perante o Estado. Ao contrário do que, por vezes, acontece na região autónoma da Madeira, em que as coisas são feitas com muita superficialidade. E depois temos que convir e dizer, infelizmente, e eu vou dizer isto com alguma mágoa, hoje a Madeira, devido à questão da dívida oculta, do processo Cuba Livre, da má governação, a Madeira tem hoje uma má imagem no plano nacional e junto das instituições nacionais. É esta a ideia. Infelizmente, eu como madeirense tenho mágoa em dizer isto. E essa reputação beliscada deve-se realmente ao problema da dívida oculta e da dimensão da dívida e do facto de não se ter reportado ao Estado e à União Europeia também os valores da dimensão da nossa dívida. E, portanto, isso cria um problema quando a Madeira vai negociar com a República.
Felizmente, com o plano de ajustamento financeiro, que é negativo, mas algumas metas têm sido cumpridas e isso tem ajudado a melhorar um pouco o relacionamento, eu estou a reconhecer, o relacionamento institucional. Mas estamos longe ainda de um bom período de relacionamento normal, institucional, entre os dois governos e a região autónoma da Madeira e também o Estado. Até porque, de certa forma, momento, a Madeira até pode vir a beneficiar desse bom relacionamento que diz é isso que existir eu vou entre já lá. os Açores e o Até Governo da porque, República, não é? enquanto os Açores não estão neste momento com a sua autonomia sequestrada em Lisboa, como está a autonomia da Madeira. Mas também tem um acordo. Por acaso Sim, também é um tem. acordo, mas não tem nada a ver com a nossa. Também, mas a tem nossa exigências autonomia também. tem que ser resgatada Mas porque ela está apertada como a nossa. sequestrada no Ministério das Finanças Deve com o ser um plano acordo, de ajustamento financeiro. Isto para dizer que eu acho que tem que haver um novo ciclo na Madeira, um novo ciclo até geracional e, portanto, temos de ter uma nova estratégia de credibilização da Madeira e de afirmação da Madeira no todo nacional. E temos também que conseguir que a Madeira, após se libertar deste plano de ajustamento financeiro, possa também beneficiar deste anúncio do Primeiro-Ministro que poderá haver uma revisão da Lei de Finanças das regiões autónomas no sentido das regiões poderem ter um Há uma diferencial petição do de Governo dos 30% nos impostos. De que isso enfim, de certa forma, se efetive já no orçamento do Estado do próximo ano. Há essa possibilidade, sem haver alteração. 2015. Sem haver alteração de lei de finanças regionais. Eu não sei se isso vai acontecer, mas é possível que o Primeiro-Ministro É essa a tenha petição dos cedido. açorianos, portanto, do Governo Como dos se Açores. sabe, todos os impostos cobrados nos Açores e todos os impostos cobrados na Madeira ficam nas regiões autónomas. E, portanto, se houver uma descida de impostos nos Açores, a quebra da receita não é do Orçamento Geral do Estado, é do Orçamento Regional. Foi esse também o alerta do Primeiro-Ministro. Com uma nuance que me parece importante, a propósito deste decreto fiscal agora criado no Orçamento Geral do Estado. Como se sabe, a sobretaxa, a receita da sobretaxa do IRS deveria ser dos orçamentos da Madeira e dos Açores. Infelizmente o Estado, a terceira vez, infelizmente o Estado, com o apoio do Tribunal Constitucional, considera que esta é uma receita do Estado porque é um imposto extraordinário. Agora eu pergunto, com esta questão da criação do crédito fiscal e da possível devolução às pessoas Quem é que devolve, do IRS, quem devolve? O Estado a região. Esta é uma questão que tem que ser clarificada na discussão, na especialidade do orçamento. Eu vou dar agora a Estado. palavra Eu só também. queria referir mais um ponto que o Primeiro-Ministro falou nos Açores que me parece importante, que é o acordo a que chegaram para a liberalização do transporte aéreo nas rotas entre Lisboa, Porto e Ponta Delgada e também a terceira. Parece-me importante porque aquilo que se conclui é que irá haver um preço máximo para as passagens entre os Açores e o continente na ordem dos 134 euros por residente e de 99 euros para estudantes. Eu hoje estive a consultar preços para as viagens entre a Madeira e o continente no Natal e do continente para a Madeira, isto a propósito da vinda dos nossos estudantes, e os preços vão na casa entre os 350 e 450 euros. Nós temos que conseguir aquilo que os Açores conseguirem em matéria de preços de viagens aéreas. E que tem a ver com a proposta de coligação sugerida pelo CDS ao Partido Socialista. Estamos num ano parlamentar marcado também pelas eleições que vão acontecer no próximo ano, as regionais, as nacionais, e as regionais não sabemos se poderão ser antecipadas ou não, também como as nacionais. João Rodrigues fez uma proposta para uma coligação com o Partido Socialista, até agora ainda não teve resposta. É uma proposta que não vai desistir ou, pela demora da resposta, pode, de certa forma, retirar aquilo que foi a sua proposta ao Partido Socialista para o entendimento, uma coligação para as regionais do próximo ano? O CDS aguarda serenamente a resposta do Partido Socialista ao seu desafio. Nós estamos em Portugal com três realidades políticas distintas. Nos Açores há um governo do Partido Socialista, o PSD e o CDS estão na oposição. No continente há um governo do PSD e do CDS, o PS é oposição. E na Madeira temos um governo do mesmo partido, sem alternância política, há 40 anos. As últimas eleições e os seus resultados, o que nos dizem é que o PSD vale hoje 35%. Isto é, há 65% dos madeirenses e porto-santenses que votam em partidos de oposição. Isto quer dizer que há um descontentamento generalizado e maioritário na sociedade madeirense que exige dos partidos de oposição a criação de uma alternativa
ao PSD. Mas na base proposta do programa, do CDS, na base de uma a proposta equipa do CDS e num candidato a presidente do é governo. só incluir o Partido Socialista ou está aberto a outros movimentos, a outros partidos? Eu dirigi a carta ao líder do Partido Socialista, mas entendo que esta alternativa ao PSD deve incluir outros partidos e outros movimentos da E falou sociedade também nessa carta civil. que nem o José Manuel Rodrigues, líder do CDS, nem o Vítor Freitas, líder do Partido Socialista, deveriam ser os candidatos. Já tem candidato para apresentar para essa coligação? Obviamente que não vou aqui a revelar os nomes que me vão no pensamento sobre esta tem matéria. nomes. O que eu entendo é que esta coligação, para sair vencedora, não pode ser afunilhada sendo liderada por um presidente de um partido. É preciso uma pessoa capaz de alargar o eleitorado desta coligação, que não seja apenas a soma das partes dos partidos que a constituem esta alternativa, que possa ir mais longe e penetrar em eleitorados, por exemplo, de outros partidos que não vão integrar essa coligação, ou também, por exemplo, de eleitorado que se abstém. O que é preciso é que tenhamos consciência que o PSD está num processo de substituição do seu líder. Vai mudar a cara do PSD, mas o corpo vai continuar a ser o mesmo, com os vícios, as prepotências e as arrogâncias que conhecemos nas últimas décadas. José Manuel Rodrigues, quando escreve essa carta dirigida ao Partido Socialista, significa que numas próximas eleições regionais não está disponível, por exemplo, para o entendimento com o Partido Social Democrata, com o PSD? Eu fiz este desafio ao Partido Socialista, espero que o Partido Socialista possa ter uma resposta positiva, que possa abdicar daquilo que tem sido a sua posição, que é candidatar o seu líder a presidente do governo. Eu acho que há momentos na vida, e este é um deles, e vivemos na Madeira um momento particularmente difícil, em que temos que abdicar das nossas ambições pessoais, dos nossos interesses partidários, em nome dos superiores interesses da região autónoma da Madeira. E esse é um dos momentos em que a Madeira está acima dos partidos. Não respondeu à minha questão. A minha questão é que eu acho que o CDS deve ser capaz, em conjunto com outros partidos, de criar uma alternativa Portanto, ao exclui a PSD. possibilidade do entendimento futuro com o Partido Social Democrata. Antes das eleições, obviamente que sim. Por hoje é tudo, é o ponto final nesta edição. Boa noite, fique bem.